quinto lugar, aí vem aí, evangelizar o mundo, né? Eis aí uma grande responsabilidade da igreja, evangelizar o mundo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 28, que é bem conhecido estes versículos, que nos diz, que nos diz as seguintes palavras. Mateus 28, os versículos do 18 ao versículo de número 20, diz que Jesus, chegando-se Jesus, falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí quando chega no versículo 19, ele, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Observe a responsabilidade, irmão, da missão de evangelizar. Não, às vezes não é só chegar e dizer, olha, aceite Jesus como Salvador. Não é só isso, né? Esse pode ser um primeiro passo. Mas se você acompanhar a leitura do versículo, fala em fazer discípulos, né? Como fazer discípulos? No versículo 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então você precisa saber o que foi que Jesus mandou você pregar. E para isso é preciso você aprender na igreja, aprender com Cristo, né? Através dos pastores, né? Através da liderança da igreja, para poder sair ao mundo e evangelizar. Então, a igreja, meu amado irmãos, ela tem esta grande responsabilidade, né? Diante de Deus, né? Um, um assunto ainda interessante, este quinto assunto, é o governo da igreja. Deixando claro, né, que Cristo é o único governo da igreja, né? Cristo é o único governo da igreja, no que considera a interpretação, execução de sua vontade pelo corpo, né, pela igreja. A igreja não é meramente um clube social. A igreja é o reino de Cristo, sujeita a seus regulamentos. A igreja ela não é um clube social. Na Bíblia, o Senhor estabeleceu um governo eclesiástico pelo qual o seu povo deve se pautar. Olha, irmãos, o que diz João lá no Evangelho? João, capítulo de número 21, versículo 15 ao versículo de número 17, o João nos ensina no seu capítulo 21, versículos 15 ao versículo de número 17, onde diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me a mais do que este? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, então apacenta os meus cordeiros, né? E por 3 vezes, se você for olhar, Jesus pergunta para Pedro, né, que se ele o ama, né? E Jesus pede que apacente os cordeiros, né? Depois de apacenta as minhas ovelhas, né? Então aqui, queridos, começa Jesus Cristo, ele está dizendo para Pedro, né, que ele apacente, cuide dos servos do Senhor, né, que ele chama de ovelhas. Do mesmo modo que Cristo instituiu o governo civil para assegurar a ordem social, assim também estabeleceu um governo eclesiástico para preservar a ordem na igreja. A gente já leu lá Efésios 4, 11, 17, né? O ensinamento, que através do ensinamento, Deus levantou homens para cuidar do rebanho, para cuidar da igreja. Você já viu que existe agora muitas pessoas que são chamadas por aí desigrejados. Eles não querem, irmãos, ficar debaixo de ordem dos seus pastores, né, da liderança. Eles não aceitam alguém intervir na vida espiritual deles. Então eles saem, né, da igreja e ficam conhecidos por desigrejados, né, porque não querem se submeter à autoridade eclesiástica. Mas, como a gente vê,
biblicamente, Jesus Cristo levantou homens para que pudesse administrar a igreja. Agora lembre-se que Cristo é o cabeça da igreja, né? O comando é Cristo, né? O comando é o Senhor Jesus Cristo. Então, isso o homem não pode se desobrigar do governo eclesiástico, tanto quanto não pode desconsiderar as autoridades civis. Então, eis aí uma grande responsabilidade, né, diante do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Observem aqui que nessa questão do governo que o Senhor levantou para a igreja, observe que, em primeiro lugar, o texto fala que quem governa, né? Diz o presbítero. Em segundo lugar, o texto fala como se governa em equipe, né? Note no termo plural, os presbíteros, né? Ao usar o termo presbítero, palavra grega que significa ancião, né? A Bíblia fala da maturidade necessária para se liderar. O apóstolo Paulo escreveu aos seus discípulos, né? Ao seu discípulo Timóteo, ele disse: ninguém despreze tua mocidade, né? 1 Timóteo 4,12. O que é que isso significa? Indicando assim que a maturidade não era vista do ponto de vista cronológico, né? Mas acima de tudo espiritual. E o bem interessante aqui é que Timóteo, irmãos, esbanjava isso, né? A gente lê no Atos 16, os versículos 1 e o versículo de número 1 e 2, observem que nestes versículos, o que fala, onde diz assim: e chegou a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Se você ler ainda 2 Timóteo, no seu capítulo de número capítulo 1 e o versículo de número 5, você pode observar que neste versículo diz assim: fazendo a memória na fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, capítulo 13, versículo 14 e 15 ainda fala sobre Timóteo, né? No seu versículo 14, onde diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as escrituras sagradas, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Então, Timóteo, apesar de ter uma idade tenra, né, uma idade jovem, mas era um jovem bem preparado, bem ensinado, de bom testemunho, né, conhecedor da santa palavra de Deus, né, e a gente vê a importância neste sentido, né? Tá certo? Queridos, a gente pode ver ainda sobre a questão da adoração, né? Adoração da igreja. Como era o proceder, né? Na adoração da igreja, né? A igreja, como ela fazia no sentido de adoração, né? Vamos ver o que diz a palavra de Deus neste sentido, tá certo? A adoração da igreja, né? A palavra adoração é uma palavra latina, né? Composta de né? E ores, né? Significa boca. Literalmente, pois adorar é aplicar a mão à boca, ou seja, beijar a mão, né? Este é o sentido, né? Alguns atos físicos exibem a adoração, né?
A gente vai ver aqui. Deixa eu só passar aqui para vocês. Né? Por exemplo, inclinar a cabeça, né? Era um ato de adoração, né? Outro ato de adoração, a gente pode ver lá em 1 Reis 8:54, né? Ajoelhar-se, também um ato de adoração, né? Prostrar-se, né? Conforme a gente pode ver lá em Gênesis 17:3, Apocalipse 1:17, né? Esses atos mostram estado da alma, né? Diante do poder de Deus, né? É um ato de adoração que envolve a reação religiosa, né? A oração, o rogo, a homenagem prestada a Deus ou algum ser ou pessoa superior, né? Mas no que se refere ao sentido de adoração, tem que ser direcionada a Deus. Em sentido restrito, né? Somente Deus é objeto de adoração, né? A gente pode ver isso nas Escrituras Sagradas, no livro de Êxodo, quando o Senhor entrega a lei. Observa que o Senhor recomenda para que só ao Senhor adorasse, não adorasse a outros deuses, né? Êxodo capítulo 20, verso 3, diz, não terás outros deuses diante de mim, né? Outra passagem interessante no Novo Testamento, que a gente pode acompanhar na leitura, é Lucas capítulo 4, lá no seu versículo de número 8, quando na tentação de Jesus Cristo, né? Durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo ali no deserto, e o diabo faz uma proposta para ele, dizendo, se tu és o filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães, né? O diabo leva ele a um alto monte, né? Mostra o reino do mundo, né? E o diabo disse, se Cristo adorasse a ele, né? Daria a ele o poder e sua glória, né? E o versículo 7 diz, portanto, se tu me adoras, tudo isso será teu. Mas quando chega no versículo número 8, Jesus dá a resposta, né, dizendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então, vejam só aqui, dizendo, só o Senhor teu Deus adorarás. Outra passagem bem interessante, irmãos, que a gente pode ler ainda, é no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, quando você chega no capítulo de número 19 e o versículo de número 10, esta passagem é bem interessante, né? Que nos diz assim, este versículo, e lancei-me aos pés para o adorar, né? Mas ele disse, no caso João, né? Ele se lança aos pés do anjo, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Olha só a resposta do anjo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Né? João foi se inclinar diante do anjo com uma forma de adoração, e ele disse, olha, não faça tal coisa, você tem que adorar a Deus. Né? E também você pode ler ainda, no livro de Apocalipse, no seu capítulo 22, o versículo 8 e o versículo de número 9, quando João diz, eu sou João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse, olha, não faças tal coisa, eu sou conservo teu, de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, né? Então, em sentido restrito, irmão, somente Deus é objeto de adoração, né? Somente o Senhor. A igreja, o crente salvo em Jesus Cristo, ele só adora a Deus. Agora preste atenção aqui, algo bem importante. Se você vê alguma outra religião que se diz ser cristã e não tem Deus como seu único, né, único objeto de adoração, ora, essa pessoa está totalmente equivocada, né? Está totalmente equivocada conforme a palavra de Deus, tá? Porque a gente vê vários versículos e a recomendação é para adorar
unicamente ao Senhor nosso Deus, conforme a gente viu aqui nestes versículos, né? Aí a pessoa diz, não, eu sou cristã, eu faço parte da igreja de Cristo, mas aí adora a ídolos, né? Imagens de escultura, ou a qualquer outro ser, ou a qualquer outra criatura, né? Então a gente vê que há um equívoco por parte desta pessoa, né? Ela não entendeu o verdadeiro sentido da adoração, né? Verdade? Olha, irmãos, o Novo Testamento, ele atesta sobre a justiça da adoração, certo? O Novo Testamento atesta sobre a justiça da adoração a Cristo. Lá no Novo Testamento, ele atesta sobre a justiça da adoração a Cristo, né? Em primeiro lugar, como o Messias, né, de Deus, e então como Filho de Deus, Jesus foi adorado em algumas ocasiões, como segue a sequência dos versículos que você vai ler, né? Se você observar Mateus capítulo 2, no seu versículos de número 11, observe que nestes versículos está falando aí sobre o nascimento de Jesus Cristo. E quando chega no capítulo 2, versículo 11, quando a gente vê que os magos vão em direção à casa de Jesus Cristo, né? E diz que entrando na casa, ao achar o menino com Maria, sua mãe, e diz, e prostrando-se o adoraram, né? E abriram os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, Cristo foi adorado no seu nascimento, né? Pelos magos. Durante seu ministério também, né? A gente pode ver isso lá em Mateus 8, versículo de número 2, né? Sobre a cura de um leproso. E diz que Jesus, estendendo a sua mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado daquela lepra, né? E Mateus capítulo 9, versículo de número 18, a gente pode ver que estando eles, dizendo ele estas coisas, eis que chegou um chefe e dizia, o adorou, dizendo, né? Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe tua mão e ela viverá, né? Ele se aproxima com uma forma de adoração. A gente pode ver também a adoração a Cristo após a sua ressurreição, ainda no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 28, versículo de número 8 e o versículo de número 17, né? Capítulo 28, verso 8 e o 17 diz, e saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para anunciar os discípulos, né? Quando chega no versículo 9, diz, ainda elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus sai ao encontro dizendo, eu vos saúdo. Elas chegando, abraçaram os pés e o adoraram, né? Capítulo 28, versículo 8 e versículo 9. Aí só tem o versículo 8, mas você pode ler o 9. E o versículo 17, né? Que diz, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né? Mas as mulheres adoraram, né? Foi adorado também, né? Por homem, né? A gente pode ver isso no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no seu capítulo 9, né? Lá no seu versículo de número 38, né? Que quando o Senhor é adorado, né? E diz assim, e disse, creio, Senhor, e o adorou, né? Quando o Senhor faz algumas curas, né? E quando cura o enfermo, né? E o Senhor pergunta que ele quer ser curado, né? Pergunta, crês tu no Filho de Deus? E aí ele pergunta, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus disse, tu já tem visto, é aquele que fala contigo. Se creio, Senhor, e diz, e o adorou, né? A cura do cego de nascença, né? Jesus Cristo também, queridos, foi adorado, né, por anjos, é isso? Isso está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 6. Hebreus capítulo 1, versículo de número 6, onde nos diz assim,
E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ah, interessante ainda, irmãos, que até demônios, né? Até os demônios tiveram que adorar, né? O Senhor Jesus Cristo, né? A gente, um endemoniado, né? Que aquele que foi curado, né? E diz que aquele homem andava sempre de dia e de noite, né, clamando pelos montes, né? Sepulcro, ferindo com pedras, é isso? E o Senhor vai ali, expulsa aquela legião de demônios, né? E disse que ele rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província, né? E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, eles pedem para ir para lá, irmãos, né? Ou seja, eles reconheceram, né? Cristo como Senhor, Filho de Deus. Olha aí, até os demônios, eles entenderam que Cristo é o Senhor, né? Agora, queridos, qual é a essência da adoração? Qual é a essência da adoração? Cristo, Cristo ele é a essência da adoração. Embora no Novo Testamento os elementos da adoração sejam os mesmos que aparecem no Antigo Testamento, há dois novos fatores no Novo Testamento que dão a adoração neotestamentária, né, do Novo Testamento. Uma decisiva reorientação, né? O primeiro é que a adoração cristã, em sua própria essência, consiste na adoração a Deus, Pai, né, através do Filho. Os elementos permanecem, mas a orientação cristológica é uma novidade, né, ali para a igreja, né? Por isso que a gente tem que ver aqui essa questão da essência da adoração. O adorador no Novo Testamento mantém-se em uma relação pessoal de filiação a Deus, com base em sua adoração em Cristo. O crente ora no nome do Filho, né? João 16, 23, né? As obras de Deus, através do Filho, formam o tema do seu louvor, está escrito lá em Efésios 1:3, né? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento testificam sobre Cristo, né? Vamos ler João 5, 39, o que é que diz a respeito? João 5, 39, Jesus Cristo, ele diz algo interessante, queridos, neste versículo de João 5, vejam como é significativo este versículo que o Senhor nos ensina. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você observa aqui, nestes versículos, em que o Senhor está falando que as Escrituras, né, lá do Antigo Testamento, falam dele, testificam sobre ele. Então vejam a importância, né, do ensinamento da palavra de Deus, né, no sentido da essência da adoração. A pregação consiste na exposição de Cristo em sua obra, né, reveladora e conciliadora. O que Paulo nos fala sobre o assunto? Segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele nos ensina neste capítulo 5, versículo de número 18, onde diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, né? Ou seja, a pregação, né, na exposição de Cristo em sua obra reveladora e reconciliadora, né? A gente aprende aqui neste versículo que o Senhor, né, em Cristo, né, tudo provém de Deus, que os reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é a essência da adoração, Paulo nos ensina. Agora, queridos, quero chamar a sua atenção para a igreja, né? A igreja unida, ela jamais será vencida. Observe aqui nessa ilustração que eu coloquei aí os fundamentos. Por onde devemos começar? A igreja unida
jamais será vencida. Agora observe que tem os fundamentos, né? Por onde devemos começar? O que é que os irmãos acham, conforme você está vendo aí? Aí tem aí evangelismo, adoração, oração, serviço e ensino. Eu gostaria que os irmãos comentassem a respeito para os fundamentos da igreja. Por onde você deve começar, com base nessa ilustração? Eu gostaria de ouvir a opinião agora dos irmãos que estão nos acompanhando nessa aula. A irmã Silene Flor está dizendo, louvemos a Deus pela reconciliação em Cristo, né? Aí fala, Gessiana fala dos fundamentos. O irmão Frank está dizendo obediência a Deus, né? Comunhão. Eliane Osias, evangelismo. Nilson está falando ali, evangelismo. A irmã Kátia Santos está dizendo o ensino, né? Abraão, primeiro o ensino, né? Sem o conhecimento, as demais não funcionam. Realmente, a gente pode ver aí que tem que começar exatamente pelo ensino. Tem que começar pelo ensino, entendeu? Porque, como o irmão Abraão falou, o irmão Luiz Venâncio também está falando ali, né? Está dizendo assim, o ensino, né? Não podemos para as demais ações se não estivermos devidamente instruídos de como desenvolvê-los. Então, o ensino, né? Abraão também comenta, dizendo, sem conhecimento as demais não funcionam. É verdade, irmão. A gente precisa primeiro começar pelo ensino, né? Porque sem o ensino, não podemos para as demais ações, né? Conforme Luiz Venâncio está dizendo. E sem o conhecimento, as demais coisas não irão funcionar. Então, começa aqui, ó, nesta base, né? Ensino, certo? Por isso que é importante o crente, ele aprender a palavra de Deus, não é isso? Olhe, queridos, a igreja ela foi chamada para ser também a família. E por isso que é a necessidade do ensino. O que é que diz lá em Atos 2,42? Vão na doutrina dos apóstolos, né? E a doutrina, como os irmãos sabem, é o ensino, Agora, irmãos, veja algo também bem interessante. Eu conheço muitos crentes, com todo respeito, que eles oram muito, irmãos, oram bastante, que não é pecado orar não, né? O apóstolo Paulo diz que orai sem cessar, né? Orai continuadamente, né? O crente, ele tem que orar, é verdade? Mas tem muitos irmãos que oram muito e não se dedicam ao ensino. Então, ele comete um pecado terrível, entendeu? E quando eu digo terrível, porque é terrível mesmo. Por quê? Se você for olhar Provérbios 28, versículo 9, olha o que é que diz aí este versículo. Diz assim, ó, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, né, a palavra de Deus, até sua oração será abominável. Olha, irmãos, que coisa séria aí. Quer dizer, se eu desviar os meus ouvidos de ouvir a lei de Deus, se eu sou aquele crente que não quero aprender a palavra de Deus, diz aqui que a minha oração, irmãos, ela será abominável. Então, que adianta você ser um orador, né? A pessoa que ora muito, mas não vai à escola dominical, né? Não vai lá na EBD, né, irmão Abraão? A gente sente falta dos irmãos até nas lives, né, que a gente faz aos domingos, né? A gente não vê muitos crentes às vezes, irmãos, na ensino de doutrina, né? Tem muitos crentes que não gostam, irmão, da palavra de Deus, gostam de orar muito, mas não valorizam tanto também a palavra de Deus. E observe aqui o versículo de Provérbios 28:9, que é muito sério, irmão. E deixa bem claro que a palavra, o ensinamento, ouvir a palavra de Deus, está acima da oração. Porque desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus está, até sua oração será abominável. Me mostra um versículo dizendo o contrário? Não tem. Entendeu? Então vejam aqui quantos irmãos cometem esse erro. Aí tem irmãos que ficam orando, irmão, e dizem, oh, parece que Deus não está atendendo minha oração, né?
Quanto mais ora, mais assombração vê. É por causa disso. Ora, mas não se interessa em ler a palavra de Deus, não se interessa em aprender a palavra de Deus, não se interessa em culto de doutrina, né? Eu tenho observado, irmãos, que você vê, nós estamos aqui fazendo um cursinho básico, né? Um curso básico de teologia, né? Que nós estamos aqui nos reunidos, né? E a gente vê a frequência de irmãos, né? Isso porque é em casa, né? Você nem sai de casa para aprender a palavra de Deus. Você está na sua casa, onde você estiver, você está aprendendo aqui, né? Observe que nós temos aqui 13 irmãos apenas. Agora eu pergunto para você, se aqui fosse um show, olha, é um show, hoje vai vir não sei quantos cantores, né? Olha, fui cantor fulano de tal, olha, irmão, isso aqui já está lotado, entendeu? Então vocês vejam como tem pessoas que desprezam a palavra de Deus, eles não valorizam, né, a palavra de Deus. Esses que fazem parte da igreja, irmãos, olha, irmão, quem faz parte da igreja, aquele que faz parte da igreja do Senhor, da eclésia, ele tem amor à palavra. Ele é um crente que ora, sim, é verdade, ele ora, mas também ele tem que valorizar as escrituras, né? O aprendizado. Jesus Cristo mandou a gente examinar as escrituras, irmãos. Ele também ensinou que a gente erra muito por não conhecer as escrituras da palavra de Deus. Então não adianta você ser uma mulher ou um homem de oração, né? Tem uns que são até conhecidos por mulher de oração, homens de oração, mas você não vê estas pessoas na igreja, não vê na escola bíblica dominical. Tá aí irmão Abraão, que é superintendente da escola dominical, ele sabe dizer muito bem isso, né? Você não vê essas pessoas participando dos cultos de doutrina, não é verdade? Luiz Venâncio está dizendo aqui em Mateus 6, os discípulos pediram que Jesus o ensinassem. Olha, muito bem, Felipe, né? Ensinasse como deveria orar corretamente, né? Até para orar estamos devidamente ensinados. Olha aí, Luiz Venâncio, né? Felipe trazendo aí este versículo tão importante, né? Jaciano está dizendo, são poucos que almejam buscar o alimento espiritual, que é o ensinamento. É verdade. Pois é, Abraão, tem uns que começam a ver a assombração, aí dizem, eu não sei por que eu estou vendo a assombração. É porque desprezam a palavra de Deus, ora, e não acontece nada, né? Porque com base nesse versículo que acabamos de ler, vejam que diz que o que desvia os teus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, né, a lei de Deus, até sua oração será abominável. Então, você vejam o quanto isso é interessante, né? Ora, irmãos, observe que agora vem um ensino, né? O que é que a Bíblia fala lá em Provérbios 23, 12? Diz, aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos a palavras do conhecimento. Entenderam? Provérbios 23, versículo 12, né? Pede para aplicar o coração ao ensino. Coração palpitando, né? Querendo o ensino, né? E os teus ouvidos a palavra do conhecimento. Olha o coração aí palpitando, né? Querendo aprender de Deus. É aquele crente que o coração dele, quando diz, hoje vai ter escola dominical, ele está ali com o coração ansioso, né? Hoje vai ter culto de doutrina, ele está ali com o coração ansioso. Hoje vai ter o curso do pastor Lucas, ou ele está ali, poxa, eu vou para lá, né? E assim sucessivamente, irmãos, né? Então, o crente salvo em Jesus Cristo, irmãos, aquele que faz parte da eclésia, né? Aquele que faz parte da igreja do Senhor, né? Ele tem amor à palavra, né? Aí vem aí, irmãos, comunhão, ó. Olha, Atos 2, 42, 44, né? E perseverar na doutrina dos apóstolos. Aí, ó, depois da doutrina veio a comunhão, né? O partir do pão, nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observem que eles aprenderam, né? Eles receberam a doutrina dos apóstolos e tinha comunhão, né? Veja a importância da igreja reunida, né? Da igreja aprendendo a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então havia
ensinamento, havia comunhão, né, entre eles, o ensino da palavra de Deus. Olha, observe que neste agora vem o quê? Oração, né? Oração. Olha o que é que diz o Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Na oração. Observem que a oração está lá em quê? No terceiro plano, né? Ela está no terceiro degrau, não é isso? Porque se eu não aprender, se eu não valorizar a palavra de Deus, minha oração é abominável. Aí depois, se eu não estiver em comunhão com os irmãos e com Deus, também minha oração não vai fazer sentido nenhum eu orar. Entenderam? Aí aqui diz, ó, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, primeiro aprenderam a doutrina, aí veio o quê? Comunhão, aí agora vem o quê? A oração. Se eu desprezar, irmão, o ensinamento, eu não vou estar em comunhão com Deus, né? Então é preciso eu aprender de Deus, ter amor à palavra de Deus para estar em comunhão com Deus. Aí agora vem o quê? Agora eu posso orar tranquilamente, né? Agora eu posso orar tranquilamente, né? Porque eu estou em comunhão com Deus. Eu estou em comunhão com o meu Deus, né? Olhe, observe que depois da oração, aí vem o que agora, irmãos? Vem a adoração, adoração. João 4:24 diz assim: Deus é espírito. Importa os que o adoram em espírito e em verdade. A igreja, irmãos, a gente já leu aqui anteriormente, que ela tem que buscar, ela faz parte da adoração, né? O crente que é salvo em Cristo, que faz parte da igreja, ele é um adorador, né, do Senhor, como a gente já viu aqui anterior. E Jesus Cristo deixou isso bem claro, né, dizendo que Deus é espírito e importa os que o adoram em espírito e em verdade, né? Então, o crente agora vem no quarto pilar, observe que vem a adoração ao Senhor, né? Uma coisa que o crente deve fazer, queridos, é resistir à falsa adoração. Devemos ter muito cuidado hoje em dia com esta questão de adoração. Esta questão de adoração, né? Observe que Edson disse, eu estou aqui calado, mas aprendendo, Abraão. Edson é uma benção, viu? Observem aqui que em Mateus 4, 8 e 9, nos traz um grande ensinamento sobre resistir à adoração falsa. Isso é um cuidado que nós devemos ter nas nossas igrejas, principalmente nos dias atuais, porque o modelo de adoração que às vezes chega às nossas igrejas, irmãos, olha, eu vou falar para vocês, está totalmente fora do padrão divino. Observe o que foi que Satanás fez com Jesus Cristo. Ele transportou, né? O diabo transportou ele para um alto monte e mostrou todo o reino do mundo e a glória do mundo, né? E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha aí a oferta de Satanás. Tudo isso te darei se você prostrados me adorar, né? Então, Satanás ele está sempre, irmãos, ofertando alguma coisa para uma falsa adoração, uma falsa devoção a Deus. Mas, queridos irmãos, observe que quando Satanás fez essa proposta para Jesus Cristo, né? Qual foi a resposta de Jesus diante dessa, vamos chamar assim, maldita proposta, né? Que Satanás fez? Jesus chega e dá a resposta, né? Que Satanás ofereceu para ele, né? Ao contrário, o crente deve ter o cuidado com a falsa adoração. Qual foi a resposta de Jesus Cristo, irmão? Olha aí. Disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Olha a resposta de Jesus Cristo. Aí diz o quê? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Queridos irmãos, aqui a gente vê o grande ensinamento de Cristo, irmão,
para quando Satanás trouxer um falso modelo de adoração para a nossa igreja, né, para a eclésia, a igreja de Cristo, é responsabilidade de nós, minha e sua, como corpo de Cristo, né, fazendo parte da igreja, né, dar resposta para Satanás, dizer, vai de Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, né, só a ele prestarás culto. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente tem que ter cuidado nesse quesito, né, de fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Luiz Venâncio está dizendo aqui que lá em Lucas capítulo 5, verso 1, né, diz que o texto que segue é a pesca maravilhosa, né? Mas no versículo 1, a multidão apertava Jesus para ouvir as palavras dele, né? Pedro disse que só lançaria as redes ao mar por causa das palavras de Jesus. Não tem pesca ou milagre que ocorra antes da palavra, seus ensinos sempre virão primeiro. Muito bem, Luiz Venâncio, é verdade. Luiz Venâncio é um grande estudante da palavra de Deus, né? Elso, outro servo de Deus Altíssimo ali. Então, queridos, é como diz o presbítero Abraão, é bom saber que estamos no caminho certo. É verdade, irmão. É responsabilidade nossa, minha e sua, entendeu? De fazer como parte do corpo da igreja, a gente ter o cuidado, né? De quando vinha a falsa adoração ao crente, ele saber dar uma resposta como Jesus Cristo ensinou. Ele resistiu a essa tentação diabólica, né? De trazer que Cristo adorasse, né? E Jesus disse, não, não é desse jeito não, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. É assim que está escrito, certo? E disse que quando Satanás ouviu isso, irmão, o que aconteceu? Então o diabo o deixou, e os anjos chegaram e o serviam. Então, amados, nós que somos igreja do Senhor, nós fazemos parte da eclésia, da igreja de Cristo, que fomos comprados, né? Fomos lavados e remidos pelo sangue do Salvador, que comprou sua igreja, a qual você e eu fazemos parte. Então, queridos irmãos, devemos ter cuidado, né, com essas falsas adorações, de valorizar mais a palavra de Deus, como membro da igreja, como servo de Deus, fazendo parte do corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu? Isso é importante, né? Não podemos deixar de jeito maneira que o inimigo venha atrapalhar, né? Porque nós somos a igreja do Senhor. Né? Ela tem os seus fundamentos. Nós somos a igreja de Cristo. Onde nós temos como cabeça é o próprio Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas. Queridos irmãos, graças a Deus, né, estamos chegando ao término de mais uma aula, né, sobre eclesiologia.